que é a minha visão da acupuntura, que é um método de auxílio para a própria iniciação. E aí eu fiz uma ilustração até com Cristo. Cristo participava de uma ordem secreta chamada Essênios, entre outras, mas ele era da ordem dos Essênios, que faziam um culto ao sol. Foram só os hindus que fizeram lá a saudação ao sol, que é anterior até Cristo, mas Cristo e os Essênios faziam saudação ao sol como prova esta ilustração. Então é no campo quântico, sim, que existe essa morada de Cristo e dos Essênios, pregado pelas escolas iniciáticas tanto da Índia, da China e do Tibete, onde o plano das causas que geram os efeitos, segundo eu entendo, é quântico. O que gera os efeitos, o plano das causas, o plano espiritual que os hindus falam, que os tibetanos falam, que os hindus falam, significa o campo quântico. E aqui o mundo da materialidade, o mundo da realização, o mundo da matéria, para mim é relativo. Os chineses falam que existe um pensamento de barriga. Vejam só, pensamento de barriga, sim, inclusive para fazer o vazio interno, né, para você alcançar um método de meditação, os chineses falam que você tinha que colocar a mão 3 dedos abaixo do umbigo, e ali tem um centro, e esvaziar a mente. Pois bem, o que diz a ciência sobre isso? Que o cérebro produz cerca de 1 milhão de neurônios ligado à serotonina. E o intestino delgado produz, dentro do seu intestino delgado, 100 milhões de neurônios. Ou seja, existe o que a gente chama, na medicina chinesa, de pensamento visceral. Pensamento visceral. Faz todo o sentido do mundo, porque o EFT, Emotional Freedom Technique, que é uma técnica de remoção de traumas, que trabalha com pontos de acupuntura, começam com um comando neurolinguístico, trabalhando no ID3, neste ponto do intestino delgado. Você começa a dar um comando batendo nesse ponto, modificando com a neurolinguística um padrão emocional, um padrão físico, um padrão de saúde e de realização. Está exatamente no próximo slide. Próximo slide, por favor. Pode colocar ele num plano maior, que é exatamente a explicação do plexo solar, do pensamento de barriga, dos 100 milhões de neurônios que são produzidos pelo intestino delgado. No próximo slide falo sobre coração e cérebro, como eu disse há pouco, né? As emanações magnéticas do coração podem ser vividas a quilômetros de distância. Imaginem as ondas cerebrais, né? Então a lei da atração, do ponto de vista sentimental, emocional e racional, funciona muito bem em relação aos relacionamentos com as pessoas que a gente tem afinidades emocionais e mentais. Uma pessoa que está depressiva provavelmente vai atrair mais pessoas depressivas ou pessoas tristes. As pessoas que são mais alegres, que fazem um movimento alegre, acabam se relacionando com pessoas que também têm a mesma alegria. Os ensinamentos antigos falam disso como espelhamento. Ou seja, o mundo hoje dirá como será a realidade física de amanhã. E nesse sentido, o coração pode mudar tanto o campo elétrico e magnético do átomo, e nós mudamos literalmente o átomo, mudamos nossa mente e nossa emoção. O Adriano Santos, o pessoal está acordado aqui, ó. A Fernanda está dando risada aqui, a Fernanda Beppler. Estou atenta, ótimo, espero que esteja entendendo também. E o Adriano Santos fala, como esvaziar a mente das preocupações e decepções. Esse é o grande problema, né, Adriano? Porque a meditação, na verdade, esse Wu Tai, né, dos chineses, é não pensar, é a coisa mais difícil do mundo, porque não pensar já é um pensamento, né? Então é você parar de pensar por momentos, parar de sentir, né, para que uma outra coisa surja. É não ser dominado nem pelo pensamento nem pelas emoções. Esse é um exercício. É fácil? Não.
não é fácil. Na última linha desse slide eu falo que a mente e a emoção como uma polaridade yin e yang. Outras associações quânticas. Na Idade Média, por exemplo, tinha-se a visão do todo para se chegar às partes. A ciência era baseada no todo, né, no próprio universo, depois chegava no homem, ou analisava todo o homem para chegar na célula, enfim. Você tinha primeiro uma visão do todo para chegar nas partes. Aí na Renascença, Descartes e Newton, aí começaram a estudar as partes para se chegar ao todo. Houve uma inversão da ótica, da abordagem do conhecimento, inclusive da ciência. O que acontece hoje com a quântica? Por mais moderna que ela seja, ela está se baseando no velho paradigma, no velho mundo, aonde que é mais importante conhecer o todo para aí depois trabalhar as partes. Ou seja, o novo paradigma é uma retomada dessa visão do todo, que é composto de partes, mas não são partes autônomas. O todo está em cada uma das partes, em cada uma das partes também está no todo. Essa visão holística prevista pela saúde quântica, de fato ela se baseia, ela se estrutura numa visão que era desde antes da Idade Média. Por isso é que eu falo que a acupuntura também é baseada nessa visão antiga de olhar primeiro para o todo e depois analisar as partes sem perder a visão do todo. No próximo slide eu falo exatamente isso, explicações para a acupuntura. Por quê? Nós fazemos a anamnese, uma consulta, um cuidado do paciente pelo todo. Nós começamos a analisar o paciente pelo todo. Aí sim nós vamos atuar pelas partes, nos meridianos, nos órgãos, nos sistemas, para atingir o... Pode ampliar esse slide porque ele é importante, por favor. Letícia. O sistema simpático, que é Yang, e o parasimpático, que é Yin, o equilíbrio do iônico entre cálcio e potássio, como trabalhar com as glândulas endócrinas. Podemos falar também da explicação galvânica, do RNA, do ácido ribonucleico, né? E também a explicação endorfínica da acupuntura. O parasimpático faz a contração da pupila, ativa as glândulas salivares, diminui a frequência respiratória, aumenta o peristaltismo, enquanto que o sistema simpático dilata as pupilas, inibe as glândulas salivares, aumenta a frequência cardíaca e a frequência respiratória e inibe o peristaltismo. Vamos todo pelas partes, a visão do todo pelas partes, como eu disse há pouco. Os meridianos da acupuntura são centrípetos e centrífugos, e a grande maioria deles começam ou terminam no tórax. Ou eles vão para a periferia, ou eles vão para o centro, né? Nos braços e pernas, segundo a posição do imperador, os meridianos descem, né, dos braços para o abdômen e para a cabeça, e saem do pé, ou chegam no pé, vai para o abdômen, ou saem do abdômen e vão para o pé. Os grandes meridianos, um dos mais importantes, o mais interno e o mais delicado e o mais importante para a saúde, é um que liga o coração com o rim. São dois grandes órgãos nobres, né? O coração e o rim, que é o Shen e a nossa ancestralidade, que são considerados um dos grandes meridianos pela acupuntura. Ou seja, para mim está muito clara que a visão do todo, pela anamnese, primeiro você vai ter uma visão do todo, para aí sim depois atuar nas partes. Tem os próximos slides que mostram exatamente, a gente pode passar rapidamente, Letícia, só para mostrar o que eu estou dizendo em referência aos meridianos. Isso, as partes distais do braço, pode passar todos os meridianos aí, são 3 slides, Letícia. Pois é, a acupuntura acha e altera a função de onda de órgãos e vísceras. Se você acelera, ou você breca, ou você equilibra um meridiano,
você está mudando e alterando a função de onda, não só do meridiano, mas também dos órgãos e vísceras. Nós fazemos anamnese pela pulsologia chinesa, onde podemos detectar os pontos que precisam ser trabalhados. Isso obviamente que é quântico. Como é que você vai escolher pontos segundo uma anamnese baseada na pulsologia e num histórico de paciente e alterar, como diz aqui a filosofia quântica, a física quântica, alterar os vetores que atuam em pacotes que podem se multiplicar? Para mim está claro que essa fisiologia quântica, vamos chamar assim, está prevista nos compêndios da acupuntura, que é muito tradicional. Ou seja, não antes disso, você estava certa, Letícia, nos espíritos, nos órgãos inteligentes. São dois slides antes. A acupuntura mostra que todos os órgãos estão conectados. E o todo sempre é mais do que a soma das partes, como às vezes algumas filosofias, algumas áreas da medicina colocam, né? As partes depois somam tudo como se fosse um veículo. Não, não é isso. O todo é mais do que a soma das partes. A acupuntura também prevê a matriz das emoções, onde cada órgão ou víscera é responsável por determinada emoção. E aí a gente sabe, né, que existe o fígado ligado à raiva, o coração à alegria, o baço pâncreas ao pensamento e reflexão, pulmão tristeza e rim medo. E também essas emoções também alteram os órgãos. Agora sim, vamos pular vamos para o Esculápio de Mercúrio. Infelizmente a gente tem muita coisa para falar. O Esculápio de Mercúrio. O Yin e o Yang, Ida e Pingala, segundo os hindus, Sushuma, que está estabelecido na coluna, e Kundalini também, estabelecida na coluna, em Sushuma. Quer dizer, tudo isso está previsto, como eu vejo, no mundo quântico, quando há todas as possibilidades. São 17 horas e 8 minutos, eu estourei meu tempo aqui, embora tenha começado 16 e 16, mas eu vou deixar esta parte aqui, e eu prometo, se vocês quiserem, a gente volta a fazer um salutes daí para frente, para a gente dar continuidade sobre esse tema da acupuntura quântica num outro programa. A gente pode dar continuidade nesse assunto que muito me interessa. A Fernanda Bepler fala se poderia deixar uma recomendação de livro para seguirmos estudando essa acupuntura quântica, ou algum texto sobre esse assunto. Fernanda, eu posso te disponibilizar essa palestra, alguns slides, alguns pensamentos que eu acabei fazendo e tendo por mim mesmo, porque na verdade é uma interpretação da minha parte. Eu sei que existem outros textos que estão sendo produzidos, eu não conheço, eu não posso te ajudar nesse sentido. Mas o que eu posso te ajudar é te passar algumas coisas que eu acabei estudando, me preparando para essa palestra, segundo o que eu particularmente penso. Eu não li nada disso para a produção desta palestra. Então eu vou repetir aqui o blog, tá? O meu nome no Facebook, acho que todo mundo conhece, é João Carlos Baldan. E o blog, eu repito no chat, é salutes-jcbaldan.blogspot.com.br.